E aí, pessoal do Inacreditável, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo e hoje nós vamos falar de um tema que tem deixado os cientistas céticos completamente sem saída. Nós vamos falar sobre EQM. Mas o que é EQM? EQM são experiências de quase morte. Pessoal, esse tema é interessantíssimo. Eu estudo sobre ele há alguns anos e vou compartilhar com você. Antes, eu te peço que deixe aquele seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a tornar o canal conhecido. E se não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações. E se você comentar e compartilhar, nós vamos ficar felizes demais da conta. Bem, vamos falar de pessoas que já estiveram mortas e voltaram para contar o que viram do outro lado? Você acredita nisso ou não? Deixa eu te contar então antes disso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo em que fontes eu pesquisei. E dentre elas, o canal Afinal Que Somos Nós, que contém muitas narrativas e entrevistas com pessoas que passaram por EQM. Já pensou você morrer e continuar existindo? Você se sente assustado com essa ideia? O Dr. Edson Amâncio, que é um renomado neurocirurgião, que acaba de lançar um livro, esse livro aqui, ó, e tá ao contrário, né? Eu vou deixar o livro aqui embaixo, tá? Na descrição, para quem tiver interesse de intensificar a pesquisa. Ele afirma o seguinte: por mais assustadora que seja a ideia de que a consciência pode existir fora do cérebro, é o que as experiências de quase morte sugerem. Devemos levar em conta que todas as pessoas analisadas foram consideradas mortas e, no entanto, conseguiram descrever o que lhes acontecia no momento da reanimação, como se sua consciência estivesse mesmo fora do corpo. Isso me intriga, me interessa muito. Porque a gente pensa saber de tudo, né? A gente pensa que a ciência é dona da verdade, mas a ciência só é dona da verdade que ela já se prontificou a analisar, reproduzir em laboratório, mas e aquilo que ela não consegue nem analisar, muito menos reproduzir em laboratório? Que essas experiências acontecem é fato, mas qual a explicação para ela? Ela é ainda essa explicação é uma busca constante entre os estudiosos do assunto. Há várias teorias, mas ao invés de explicar as teorias, para não ficar monótono, né, maçante o vídeo, eu vou contar uma experiência que me impressionou muito. Vamos à história? Essa experiência de quase morte que eu vou contar para vocês é muito provavelmente a mais divulgada e discutida entre os pesquisadores do assunto. É a experiência da americana Pamela Reynolds, ou Pam Reynolds, como ela é conhecida. Ela nasceu em 1956 em Atlanta, Georgia, e em 1991, quando ela era uma jovem musicista e mãe de família, não teria mais do que algumas semanas de vida. Por que isso? Um exame revelou um aneurisma em seu cérebro, a nível do tronco cerebral, e que ameaça romper-se a qualquer momento. Bem, eu não entendo muito de cérebro, dessa parte neurológica, mas a gente ouve um aneurisma cerebral quase que inoperável, a gente pensa em morte, né? E foi assim que ela se sentiu. Um exame revelou que esse aneurisma ele poderia se romper a qualquer momento e isso significaria que a vida dela iria embora. A maior dificuldade era a inacessibilidade do aneurisma. O Dr. Robert Spetzler, que é neurocirurgião do Hospital São José, em Phoenix, Arizona, propôs a Pam uma cirurgia como último recurso, extremamente delicada e raramente utilizada. Mas no caso dela, era ou essa operação ou a morte a qualquer momento. Então ela, claro, optou por fazer a cirurgia. Como é que aconteceu essa cirurgia? E eu vou falar dela só para a gente entender também como é que aconteceu a experiência de quase morte da Pamela e como ela foi considerada incrível, como ela é inexplicável, como ela é inacreditável, tá bom? Bem, vamos falar então do desenvolvimento da operação ali, da cirurgia.
Esta operação, chamada parada circulatória hipotérmica, consiste em drenar todo o sangue para fora do corpo para diminuir a pressão nas artérias e, portanto, no aneurisma. Uma vez drenado o sangue do corpo, pode-se chegar ao aneurisma e eliminá-lo. Mas o problema é que ao drenar o sangue do corpo, normalmente o que acontece com o corpo? Ele morre. Porque o cérebro necessita de sangue, né? Na ausência da circulação sanguínea no cérebro por mais de 4 ou 5 minutos, os danos podem ser irreversíveis. Então, os cirurgiões devem proteger o cérebro contra a falta de oxigênio. Para isso, eles baixam a temperatura do corpo para cerca de 15 graus e meio, inserindo um catéter pela artéria femoral para drenar o sangue e esfriá-lo com banho de gelo para reintroduzi-lo pela mesma artéria. Complicado, né? Pois é, assim que o sangue quente é extraído, resfriado e reinserido no corpo para provocar seu esfriamento, quando a temperatura corporal atinge 15 graus e meio, desliga-se a bomba que insere o sangue e o corpo é inclinado para que o mesmo seja esvaziado no recipiente interno. Sob essas condições, barbitúrico e hipotermia, o corpo pode sobreviver normalmente entre 30 e 60 minutos. Mas o procedimento é muito arriscado e muitos pacientes morrem. Dá para entender o porquê, né? Além disso, um grande número de sobreviventes apresenta graves danos cerebrais. Esse procedimento deve ser utilizado rapidamente. Porém, era questão de salvar uma vida, né, a da Pamela Reynolds. Então ela foi posta em estado de morte clínica durante mais de 1 hora. Terminada a operação, a Pamela despertou, relatando o desenrolar da cirurgia. Ela disse haver saído do corpo e observado toda a cena de cima. Para mim isso é chocante, porque ela relatou detalhes que ela não teria como saber. Inclusive os olhos dela, eles colocaram um adesivo para que os olhos dela não ficassem secos. Não tinha nem a possibilidade de abrir um pouquinho o olho. E outra, a pessoa estava ali totalmente inerte, totalmente sem possibilidades de abrir os olhos. Ela estava totalmente sedada. Imagina, de retirar todo o sangue do corpo e tal. Como é que você ia fazer isso com uma pessoa que não estava sedada, né? Ela estava totalmente sedada. E aí a gente vai falar agora sobre o que ela disse. A Pamela Reynolds disse o seguinte: escutei um ruído mecânico que me fez pensar na broca do dentista. Nesse momento, como se o ruído me empurrasse, saí pela parte superior da minha cabeça. Tinha uma visão extremamente clara da situação. Eu vi um instrumento com o qual o cirurgião estava abrindo meu crânio. Parecia uma escova de dente elétrica. Ouvi uma mulher dizer que minhas artérias eram muito estreitas e o cirurgião lhe disse que utilizasse as do outro lado. Não fiquei ali por muito tempo. Senti uma presença que me envolveu e percebi um pequeno ponto de luz que começou a crescer e ouvi a minha avó chamando-me. E quando a vi, parecia jovem e maravilhosa. Quanto mais me envolvia na luz, mais reconhecia pessoas que havia conhecido. Eram todas de luz e em trajes de luz, pareciam jovens, saudáveis e fortes. Comunicavam-se comigo pelo pensamento e eu as ouvia. Não fui autorizada a ir muito longe. Explicaram-me que se eu fosse, eu não poderia voltar para o meu corpo físico. Tinha que voltar para minha família e meu tio me acompanhou através de um túnel de luz. Durante o retorno, eu queria encontrar o meu corpo, mas quando o vi, tinha o aspecto de uma ruína. Então eu não queria voltar e meu tio disse que era como pular numa piscina. Ele apressou minha volta, me empurrando, não sei porquê. E então toquei o meu corpo. Foi como se eu houvesse pulado numa piscina de águas geladas. O cirurgião Robert Spetzler declarou que enquanto estava em estado de hipotermia avançada no momento da operação, não havia uma gota de sangue no corpo. Pamela Reynolds estava morta e sua história giraria o mundo. Bem, ela disse que flutuava na sala de operação no momento da cirurgia e que ela se sentia muito mais consciente do que o normal. Ela tinha uma visão muito clara de tudo. Nesse estado, ela fez várias observações.
Ela notou que o instrumento utilizado pelo cirurgião ao abrir seu crânio se parecia com uma escova de dente elétrica e não com uma serra, o que lhe pareceu estranho. Depois, confirmou-se que a serra se parecia com uma escova de dente, que era bem assim mesmo. Ela ouviu uma mulher dizendo: "Temos um problema, as artérias são muito estreitas." A equipe afirma que tentaram conectá-la à máquina de drenagem de sangue pela perna esquerda, mas diante das dificuldades passaram para a direita. Quando viu seu corpo e não quis voltar, seu tio tentou convencê-la, mas ela seguia negando, então seu tio empurrou e ela viu seu corpo dar um pulo. Essa etapa coincidiu com a utilização do desfibrilador, o nome difícil, para fazer aquela ressuscitação, né, para o coração dela voltar a bater, e representou seu retorno ao corpo. Pamela compreendeu a situação em que esteve, como quando via e ouvia, embora seu cérebro não funcionasse. Esse espantoso caso nos proporciona a prova de que a vida continua quando o cérebro está totalmente inativo e em estado de morte clínica. A pergunta que a ciência faz é: com o que e como? Tudo que se passou durante a operação, as diferentes etapas operatórias, os detalhes, as conversas entre os cirurgiões, cardiologistas e as enfermeiras, é indicado no relatório da sala de operações, o que dá veracidade ao que Pamela percebeu durante a intervenção cirúrgica. Tudo foi checado, gente. A pesquisa atual, assim como o caso de Pamela Reynolds, mostra que essas experiências não podem ser explicadas por causas fisiológicas, desajuste cerebral na proximidade da morte, febre, etc., não se devem a uma desordem mental, sonhos, alucinações ou transtornos. Há mais de 40 anos, esses fenômenos são estudados oficialmente em hospitais, porque constituem um verdadeiro enigma científico. Eu vou contar para vocês num próximo vídeo uma EQM que eu achei fabulosa. É a EQM do Rafael, que é contada nesse canal que eu indiquei para vocês, o canal Afinal que Somos Nós. E também vamos falar da EQM que a Andressa Urach teve, porque ela teve uma EQM, né? É isso, pessoal. Por enquanto, vamos ficar com essa história da Pamela Reynolds e depois eu trago mais histórias de pessoas que foram ditas por médicos, foram examinadas e olha, atestadas, ela está morta, mas elas voltaram, reviveram e conseguiam contar tudo o que viram dentro da sala e até em lugares fora dela, como na casa de um parente próximo que estava acontecendo. Enfim, elas tinham uma visão muito ampliada. Agora me conta, isso é ou não é inacreditável? O que você acha dessas experiências? O que você acha de uma pessoa que conta tudo isso? Você acredita em vida após morte? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa a respeito. E eu volto logo mais, como te disse, para contar outras experiências de EQM, experiências de quase morte. É isso, um super beijo e até breve.